Boa tarde a todos. Estamos agora iniciando mais uma atividade da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo realizada nos dias de hoje e amanhã, no IFSP Campus do Jordão. Pedimos que fiquem atentos ao chat, que fica do lado direito da sua tela, onde serão postadas informações sobre o evento e também poderão ser enviadas perguntas à palestrante. Além disso, já de antemão, pedimos paciência e desculpas por possíveis falhas que possam acontecer, visto que esse formato de evento remoto é novo para todos nós. Essa palestra tem como tema a inteligência artificial e seus desafios no combate à cultura da desinformação, e será proferida pela professora Aline Paz. Aline Paz é professora do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, UF, e jovem cientista do nosso estado, FAPERJ. Lidera o grupo de pesquisa MELLL da UF, Machine Learning and Language Learning no Instituto de Computação, é mestre e doutor em Engenharia de Sistemas e Computação, com ênfase em Inteligência Artificial pela COP Sistemas, UFRJ, tendo feito estágio de doutoramento sanduíche por 1 ano no Imperial College London, UK. Aline atua na área de ciência da computação, com ênfase em inteligência artificial, com interesses e contribuições nos seguintes temas: aprendizado de máquina relacional, integrado a técnicas neurais, estatísticas e lógicas, processamento de linguagem natural, atualização e adaptação de modelos por transferência de aprendizado, revisão de teorias, IA explicável, indução de programas, jogos e IA para o bem-estar social. Aline Paz tem publicado artigos regularmente em um dos principais periódicos da área de aprendizado de máquina, Machine Learning Journal, dentre outros, e em conferências nacionais e internacionais da área de inteligência artificial. Participa regularmente do comitê de programa dos principais congressos internacionais da área de inteligência artificial, a saber, AAAI e IJCAI, dentre outros, além de ser revisora ad hoc de periódicos internacionais. Tem experiência em coordenar projetos de pesquisa aprovados por órgãos de fomento, incluindo CNPq Universal, FAPERJ APQ1 e JCNE, todos na área de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Passo agora a palavra para a professora Aline. Boa palestra, professora. Obrigada, boa tarde, Marcos. Obrigada pela introdução. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema que é tão importante para a nossa sociedade e, ao mesmo tempo, incluindo os métodos da minha área de pesquisa, que é a inteligência artificial. Aqui acho que não preciso falar, né? O Marcos já falou bastante. Então, só para reforçar, né, as minhas áreas de pesquisa dentro da inteligência artificial são aprendizado de máquina, e dentro de aprendizado de máquina eu trabalho com aprendizado relacional e aprendizado de representações para linguagens, e eu tento unir essas duas áreas que são metodológicas com aplicações de inteligência artificial para o bem-estar social. Então, hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre esses métodos de IA para combater a cultura da desinformação. Eu dividi a apresentação em alguns tópicos, então primeiro eu vou falar um pouco desse tema, né, de introdução, e dar um pouco de introdução e as definições do que é, o que eu estou chamando como desinformação. E aí, durante a palestra, eu vou apresentar também alguns conceitos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Não vou fazer tudo isso de uma vez para não ficar chato, mas durante os tópicos eu vou incluir um pouco dessas definições. E aí depois nós vamos passar para 4 sub-áreas ou submétodos que eu separei, que tem a ver com inteligência artificial para resolver esse problema. Então, primeiro a gente vai falar um pouco da criação de bases de dados, e aí nós vamos passar para os métodos, que basicamente são métodos classificatórios e métodos de verificação de fatos, e também métodos que tentam criar uma cultura de alfabetização em mídias e também na internet, e aí a gente vai fechar com alguns comentários. Então, existe esse termo em inglês, né, que as pessoas chamam de misinformation, né, que a gente não tem uma tradução, assim, muito boa em português. Então, eu chamei de informação ruim. O que eu estou querendo dizer com isso, né, e dividi aqui em 3 categorias.
Na primeira categoria, que é a que a gente vai tratar um pouco mais hoje, são as informações falsas que são criadas com a intenção de prejudicar uma pessoa, uma organização, um país ou um grupo social. E dentro dessas informações falsas, a gente tem o que nós popularmente chamamos hoje em dia de fake news, que são as informações falsas divulgadas no formato de uma notícia. Fora isso também, mas que não é o foco da nossa palestra, nós temos outros tipos de informações falsas, por exemplo, uma lenda urbana, que ela é criada sem ter uma intenção por trás, né, de prejudicar alguém, não é direcionado a uma pessoa, uma organização. E as informações também que às vezes, que às vezes não são exatamente falsas, podem ser baseadas na realidade, mas elas são usadas de uma forma, às vezes, fora de um contexto para prejudicar alguém. Então, o nosso foco aqui hoje é só na primeira caixinha, um pouco pensando em todas isso que a gente tem acompanhado, tem visto bastante, né? E a gente viu bastante agora na época da pandemia, a gente está voltando a ver também, porque estamos entrando no processo de eleição, que são as notícias falsas com essa intenção de prejudicar uma pessoa, organização ou um grupo social. E nós tivemos, desde o início, né, desse processo de pandemia, da quarentena e do surgimento do coronavírus, nós recebemos, eu acredito que vocês também, porque eu também recebi bastante, várias notícias falsas de diversas redes sociais, das nossas redes privadas, de pessoas que nós conhecemos. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Um exemplo que eu acho que foi uma das primeiras notícias, né, que ficou bastante famosa, que era uma foto que tentando dizer que os dados estavam inflados e dizendo que os caixões estavam sendo enterrados vazios, né? Depois isso foi provado que isso não era verdade. E no lado esquerdo aqui tem uma notícia que a gente recebeu pelas nossas redes, que é de um hospital aqui de Niterói, que tinha uma série de procedimentos usando o logo do hospital, e dentro desse que era uma espécie de um memorando, né, tinham informações que eram verdadeiras e informações também falsas, né? Então a gente chama isso aqui de uma verdade parcial, porque você tem um conteúdo que é verdadeiro, mas ali no meio tem espalhado informações também que são falsas, e isso usando o logo de um hospital que é bastante famoso aqui em Niterói e que não tinha sido emitido por esse hospital, né? Além dessas notícias que são um pouco mais genéricas, né, contra organizações e instituições, nós também temos notícias falsas que envolvem indivíduos. Então, outro caso também que foi bastante espalhado, discutido, né, que mostrava a foto de uma senhora dizendo que ela estava sendo levada para o necrotério ainda viva. E nesse caso em particular, né, embora a foto não tivesse o rosto dela especificamente, em todas as notícias falsas desse tipo que foram espalhadas, tratava de uma pessoa, de um indivíduo, né? Então, além das notícias atacarem, às vezes, instituições, organizações, elas também podem ser contra um indivíduo. E nós temos diversos órgãos oficiais, né? Por exemplo, aqui o próprio Ministério da Saúde, eles colocam em suas plataformas essas informações de quais são as notícias que são falsas, né? Então, tanto o Ministério da Saúde tenta fazer isso, relatando as notícias que são apresentadas a eles e que eles conseguem fazer a verificação e constatar que são falsas, como também os órgãos internacionais, né, que é da Organização Mundial de Saúde. Eles também tentam reportar, né, as informações falsas que estão circulando e mostrar por que elas são falsas e o que tem de contradição em relação a essas notícias. E também nos veículos jornalísticos, né? Então, por exemplo, a BBC aqui do Brasil, ela tem também uma seção que mostra as notícias que estão sendo espalhadas, que são falsas, e tentando fazer essa verificação dos fatos e tentando mostrar para as pessoas por que aquilo não procede, né? Então, por exemplo, a BBC, o G1 também tem uma seção, né, que é fato ou fake, que não é apenas a respeito do coronavírus, né? Nessa seção também tem notícias, por exemplo, de eleições, mas o que eu quero trazer aqui é que existem lugares, né, jornalísticos ou oficiais, veículos desses também na internet, que tentam dizer o que é verdade e o que não é, e tentam explicar para as pessoas onde que aquilo é verdade, né, e onde que aquilo tem algum tipo de contradição. Mas,
mesmo assim, né, mesmo tendo esses veículos, essas tentativas, a gente ainda acredita muito em notícias falsas, né? E por que que isso acontece? Então, existem vários estudos de áreas mais humanas, né, de psicologia, que mostram que existem alguns traços na nossa sociedade, na nossa personalidade, na nossa vivência como ser humano, que fazem a gente acreditar em alguns tipos de informação, né? Então, aqui eu só estou falando de dois, só para dar um exemplo que eu acho que a gente sempre pode parar para pensar se nós estamos entrando nesse caminho, né? Mas, enfim, é um estudo que relaciona diversos outros traços psicológicos. Então, um deles é o que é chamado de realismo ingênuo, que é uma tendência que nós temos de achar que o jeito que a gente vê o mundo é bastante objetivo, né? Quando nem sempre é. E aí, quando a gente tem essa tendência de acreditar que a nossa visão é muito objetiva, acaba que as pessoas que estão discordando da gente, a gente assume como pessoas que não têm informação, ou que não conseguem executar um raciocínio lógico, ou que têm algum tipo de viés. E o outro traço também é um viés de confirmação. Então, se você já acredita em alguma coisa, e aí você tem uma informação que confirma essa sua crença anterior, isso vai acabar favorecendo ainda mais que você acredite nesse tipo de informação. Então, são esses os dois principais que eu separei, mas como eu disse, existe uma série de outros traços da nossa sociedade, da nossa personalidade como seres humanos, que nos fazem acreditar um pouco nesse tipo de notícia, né? E, além disso, elas, como eu falei no início, né, a desinformação no formato de fake news, ela tem um objetivo de enganar, ela tem a intenção de enganar as pessoas. Então, elas são escritas de um jeito que você pode acabar acreditando, né? Então, elas têm alguns aspectos emocionais, elas dizem que aquilo é verdade, que aquilo está sendo espalhado em diversos outros lugares, e às vezes, como eu falei do caso do hospital daqui de Niterói, né? Tem componentes que são verdadeiros, mas componentes também que são falsos. Você acaba vendo esse mesmo tipo de informação em diversas plataformas distintas. Então, se você está recebendo aquilo de mídias distintas, você acaba acreditando que são pessoas e grupos distintos, então que aquilo também pode ser verdade. E também, às vezes, tem muito ruído, né? Algumas imagens para chamar sua atenção e o texto mesmo é uma coisa pequenininha. Então, elas são escritas, né? Elas são montadas de forma que façam também as pessoas serem enganadas. E as pessoas também que espalham essas notícias, em geral, elas não têm uma intenção nobre, né? Então, são pessoas que têm interesse próprio, que às vezes constroem, né, esses boatos, que definem desde a sua base esses boatos, né? Seja por algum tipo de interesse econômico, ou por alguma razão política, ou o que a gente vê muito nas mídias sociais, que são pessoas que querem simplesmente aumentar a popularidade, fazendo com que aquilo que ela divulgou seja compartilhado diversas vezes, ou que um vídeo que ela colocou numa plataforma como o YouTube seja visto por diversas pessoas. Então, tem esse grupo de pessoas, né, que tem um interesse próprio, e tem também um grupo de pessoas que compartilham a informação de uma forma um pouco mais ingênua, né, que tem a ver com aquele traço que eu falei antes do realismo ingênuo, achando que aquela informação de fato é verdade. E aí, quando a gente vai ver, a notícia já alcançou um grupo enorme de pessoas. E por que isso não é nada bom, né? Quais são os efeitos que a gente tem nisso, né? Então, a gente acaba criando um descrédito nos governos e nas instituições e nos nossos processos democráticos, porque você acaba que não sabe mais no que acreditar. E quando vem uma informação verdadeira, existe também um descrédito em relação a ela, porque se você tiver uma contradição com uma outra informação que você viu e que era falsa, acaba que você tem aquela tendência do viés de confirmação de achar que aquilo que você acreditou antes era o que é o verdadeiro, né? Então, isso causa de forma geral, a gente tem esses problemas. Nessa época que nós estamos, né, com a quarentena e com a Covid, o que vai acontecer de efeito também, né, e que aí se torna mais grave porque já é um problema de saúde, é que as pessoas vão acabar se protegendo menos ou nem vão se proteger, né? Então, por exemplo, quando a pessoa diz que tem algum problema em andar de máscara, então a pessoa vai achar que ela pode ficar mais doente ainda se ela estiver na rua de máscara, e ela pode acabar andando sem a máscara, então acaba que a pessoa se protege menos. Ou então, se for algum tipo de medicamento que não tem nenhum tipo de comprovação científica, as pessoas podem acabar tomando esses remédios, e a gente sabe que muitos remédios têm efeitos colaterais,
e isso pode ser um problema para um grupo de pessoas, além do que existe um outro grupo de pessoas que pode precisar daquele medicamento, né, e pode acabar que quem acha que precisa vai comprar muito e quem precisa de fato não vai ter mais onde comprar. E isso também traz um uso ineficiente de possíveis recursos, que às vezes já são escassos, e principalmente dificultam na divulgação de informações corretas, porque a gente também tem um espaço de um tamanho, né, de informações que a gente consegue absorver. Considerando também a época das eleições, né, que foi um primeiro grande cenário onde a gente viu muita notícia falsa sendo vinculada e divulgada, a gente também tem um problema que hoje em dia se chama de guerra da informação, né, que é um grupo, as pessoas que tentam manipular informações que são confiáveis, né, e tentam manipular essas informações pensando num alvo específico, né, de modo que esse alvo tome decisões que são contra seus interesses, mas no interesse de quem está conduzindo essa guerra de informação. Então, no fim das contas, é muita informação que a gente tem não tem tanta capacidade, né, de absorver, e acaba que um grupo que detém essa capacidade de espalhar essa informação pode acabar se tornando o principal ator nesse palco, né, de discussão. E o que acontece bastante também é que as pessoas podem acabar tendo uma distorção das posições políticas dela. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem princípios que são mais da esquerda, mas ela acredita numa informação que é divulgada pela direita e vice-versa, tá? Que eu não quero tomar partidos. Mas o que pode acontecer é que a pessoa ela pensa de um jeito, mas ela acaba acreditando no que um outro grupo está falando, porque esse outro grupo está tentando falar de um jeito que a convença. E aí a gente acaba tendo essas situações que nós todos vivenciamos, né? Que é uma polarização enorme, que às vezes você está conversando com uma pessoa e você está falando a mesma coisa que ela, mas o mundo está tão polarizado, está tão nos extremos, que a pessoa acaba entendendo que você está falando algo contrário, né? Então, as evidências e o alinhamento com a realidade acaba se perdendo e até a gente acaba não conseguindo fazer uma discussão sadia, que seria um dos propósitos da nossa democracia. E por que ultimamente, né, por que a gente tem recebido muito mais notícias falsas do que antes, né? Então, não quero dizer que esse é um problema novo, tá? Eu acho que é um problema que sempre existiu, mas hoje em dia a gente tem muita facilidade de receber informação, muito mais do que um tempo atrás. E isso tem um pouco a ver com as mídias sociais e com a popularização dessas plataformas. Então é muito fácil de postar informação online, né? Tanto uma pessoa, um indivíduo, como também, por exemplo, um robô, um script, um programa que consegue espalhar notícias de forma muito rápida pela internet. Então é muito fácil você postar uma informação e é muito fácil você receber uma informação. E essa informação, em geral, vai ser uma informação mais curta do que um veículo tradicional traria para você. Então, você vai ter muito mais informações, só que de qualidade mais duvidosas, né? E talvez num tamanho menor que não te permita refletir tanto. E, além disso, né, a gente sabe que a internet é um lugar meio anônimo, né? Então, algumas pessoas, elas são identificadas, algumas redes, elas têm essa obrigação de ter essa identificação, mas outras não, né? Então, as pessoas, em geral, elas podem ser protegidas por essa anonimidade. Então, elas acabam não se preocupando muito se aquilo que elas estão falando é verdade de fato, porque, na verdade, elas estão anônimas, então elas não estão preocupadas com a identidade delas, né? E aí, como é muito fácil você postar e você receber, acaba que as pessoas compartilham sem pensar muito, né? Um pouco reflexivo. Eu recebi isso aqui do grupo da minha família, eles devem estar certos, vou mandar para todos os meus amigos. E aí acaba que se for uma informação que não é verdadeira, ela vai se espalhar muito mais rápido. A gente também tem o problema da bolha das mídias sociais, né, que acaba que muitas mídias, elas não te mostram toda a informação que todas as pessoas que você conhece postaram, né? Tem um algoritmo que seleciona aquilo que vai aparecer para você. E aí acaba que isso acaba por criar uma bolha, porque você vai acabar recebendo informações daquele grupo de pessoas que pensam igual a você. E, além disso, também a gente percebe que compartilhar algo que não é verdadeiro é muito fácil, mas as pessoas têm um pouco de dificuldade de se engajar para depois contradizer aquela informação, né? Compartilhar o que seria verdade, né? Porque aí você tem que entrar em toda uma discussão para você tentar provar que aquela informação é falsa. Isso dá um pouco de trabalho.
Então, tem essa questão, né, do uso de robôs também, que facilita muito a postagem de informações online. A confiança numa inteligência coletiva, né? Então, se tem tanta gente falando isso, é porque deve ser verdade, é isso que muitas pessoas pensam, né? E aí acaba por criar uma sobrecarga de informação em cima das pessoas, dos indivíduos. E com essa informação, com essa quantidade enorme de informação, acaba que é difícil de você filtrar aquilo que deveria ser verdade, é difícil de você procurar aquilo que vai evidenciar ou vai contradizer algum tipo de informação. Então, é justamente nessa sobrecarga de informação que a inteligência artificial pode ajudar, porque a gente tem tecnologias que conseguem extrair, ler e processar toda essa quantidade de informação e dar algum feedback a respeito dela. Então, o que é a inteligência artificial, né? E como que ela faz para ajudar a gente nesse tipo de tarefa? Então, é uma sub-área da ciência da computação, e aí essa aqui é uma definição bem tradicional, né? Mas é bem genérica também e abrangente, que tem como principal objetivo dotar os artefatos computacionais de comportamento inteligente. E é uma definição genérica o suficiente para abranger e para agradar diversos subgrupos, né? Mas, em geral, as pessoas ainda têm muita discussão de o que significa, o que é a definição verdadeira e mais seguida de inteligência artificial, né? Porque a gente tem essas diversas ramificações de pessoas que tentam entender como o cérebro funciona, ou de pessoas que simplesmente querem resolver um problema, ou de pessoas que querem investigar sobre o que é o pensamento e como que um pensamento pode ser traduzido por um computador. Mas, em geral, eu gosto de pensar nas definições a partir do ponto de vista de inteligência, que também não tem uma definição aceita e universal. Mas a gente pode compreender o que a inteligência significa pensando nas habilidades que são associadas com a inteligência. Então, as habilidades associadas com a inteligência incluem aprendizado a partir de experiência, adaptação a novas situações de forma autônoma, a resolução de problemas, o entendimento e manipulação de abstrações e o uso do conhecimento para você atuar dentro de um ambiente. Então, em geral, os métodos de inteligência artificial, eles tentam, de alguma forma, efetivar ou simular ou emular essas habilidades na hora de resolver os problemas. E aí, considerando as técnicas e os métodos, né, que nós temos para combater essas notícias falsas e toda essa desinformação, isso aqui não é que seja universal, né, foi só uma divisão que eu fiz. Existem outras divisões, existem outros pontos de vista também, mas aí eu dividi nesses 4 grupos aqui que a gente vai falar um pouquinho. Então, são os grupos que tentam criar bases de dados, e eles vão servir também aos métodos que tentam fazer classificação, ou seja, dado uma notícia, eu vou falar se aquela notícia é verdadeira ou se ela é falsa, ou alguma nuance no meio desses dois extremos. Esses 2 grupos, eles também são úteis para os métodos que tentam fazer a verificação de fatos e encontrar explicações. E, de alguma forma, todos esses componentes também podem conversar com os métodos que tentam alfabetizar os usuários, né, ao invés de dar uma resposta final para eles. Então, no primeiro grupo, né, que tem a ver com a criação de base de dados, e aí a gente volta aqui para a habilidade associada à inteligência, que é o uso de conhecimento, né, e o armazenamento de conhecimento para atuar no ambiente. Essas bases de dados, em geral, elas podem ser criadas a partir de 2 perspectivas. Ou você pode pedir a ajuda de pessoas, então existem muitas abordagens que têm uma plataforma ou usam serviços, por exemplo, da Amazon, que é um serviço de Mechanical Turk, que você pode passar umas tarefinhas para as pessoas, e essas pessoas vão dizer se aquela informação é verdadeira ou falsa. E tem algumas outras abordagens também que tentam buscar essa informação da internet, né, usar alguma forma automática de coletar essas informações, por exemplo, a partir de veículos jornalísticos ou de veículos oficiais que têm um conjunto de notícias que são verdadeiras ou falsas. Considerando o primeiro grupo, né, nós temos esse sistema aqui que foi desenvolvido em 2015, justamente com esse objetivo de pedir que as pessoas fizessem anotações. Então, em geral, eles coletavam informações, por exemplo, de redes sociais, por exemplo, do Twitter, e essas informações são apresentadas por um grupo de pessoas, e as pessoas vão dizer se aquela informação é certamente verdadeira ou certamente não acurada, né, não tem muita verdade nela,
ou alguma nuance dentro desses dois, né? Provavelmente certa, provavelmente errada, ou a pessoa também pode dizer que ela simplesmente não sabe responder. E aí um grupo de pessoas faz essa anotação, né? E aí isso vira uma base de dados, porque você está confiando agora num grupo de pessoas que fez aquela anotação para você. Então, se tiver algum tipo de disputa, né? Então, muita gente está falando que é verdadeira, muita gente está falando que é falsa. Em geral, nesses casos, os sistemas eles descartam aquele tipo de notícia, né? Se eles não conseguem chegar numa maioria, né? Existe uma série de críticas que são feitas por esses métodos, né? Porque no fim das contas, principalmente os que usam o Amazon Turk, eles são pessoas que são pagas, então às vezes elas podem não levar muito a sério aquela tarefa, mas existem outros grupos também que tentam criar essas bases a partir de um grupo de usuários que são conhecidos, né? Então, por exemplo, existem grupos de universidades que fazem isso dentro do seu laboratório, com pesquisadores que já estudam aquele assunto, e aí, de certa forma, você tem um pouco mais de credibilidade nessa coleta de dados. Também existem diversas alternativas, né, que são alternativas que são mais diretas, que é de você coletar dentro desses veículos que informam as notícias que são verdadeiras ou falsas, né? Então, tem diversas bases de dados que usam, por exemplo, um site dos Estados Unidos, né, que é o PolitiFact, que ele tenta mostrar as notícias que têm a ver com políticas e com eleições que são verdadeiras ou falsas, né? Existem alguns veículos, né, que são internacionais, e também a gente tem, por exemplo, o G1 ou o Ministério da Saúde, que eu mostrei antes para vocês, que também permitem que essa coleta seja feita. Então, essa é uma outra abordagem, né? Você confiar naquele veículo que já fez essa verificação da informação e permitir que um script consiga recuperar essas informações para você criar essa base de dados, tá? A gente tem também uma base de dados de notícias de fake news que são escritas em português, né? Que é o FakeBR, que foi criado pelo pessoal do Nuke. E são notícias que foram coletadas entre janeiro de 2016 a 2018, usando alguns veículos de comunicação, né? E eles tomaram cuidado de remover o que eles chamaram de verdades parciais, que são notícias que contêm informações que são verdadeiras misturadas com falsas. E vai ficar um pouco mais claro mais para frente, mas eles também tomaram cuidado de acrescentar notícias que tinham a ver com as falsas. Então, notícias verdadeiras que correspondiam às falsas. Então, você está tratando do mesmo assunto, mas cada uma está falando uma coisa e a outra está falando meio que o contrário disso. Ou algo que tenha a ver com isso, mas que seja verdadeiro. Então, né, como eu falei, a gente sempre tenta incluir nessas bases de dados não apenas as informações falsas, mas também as informações verdadeiras. E depois, quando a gente entrar nos métodos de inteligência artificial, isso vai ficar um pouco mais claro. Por que a gente precisa desses dois grupos de informação? No final das contas, né, falando assim de forma rápida, já estragando um pouco o assunto, é porque são métodos que tentam detectar padrões, e para detectar esses padrões, eles precisam ter algum tipo de diferenciação entre as informações que são verdadeiras e as informações que são falsas. Então, em geral, as bases de dados, elas não são compostas só por informações falsas, mas também por informações verdadeiras, mas existe algum rótulo, alguma informação a mais, algum campo que vai dizer o que é verdade e o que não é. A gente também tem alguns desafios que acontecem de vez em quando, né? Então, nesses desafios, as pessoas também disponibilizam bases de dados, né? Então, o Fake News Challenge, acho que foi de 2018, se eu não me engano. E aqui, além de você ter um problema de classificação, que a gente chama, né? De você dar uma classe, dar um rótulo para uma certa informação, eles também criaram um problema que a gente chama de detecção de postura. Então, na verdade, ao invés de você falar essa informação é verdadeira, essa informação é falsa, eles colocam um campo também dizendo se aquela pessoa está concordando ou discordando de algum assunto, ou se aquele assunto é uma discussão de alguma informação específica. Então, em geral, nesses casos, a gente tem uma notícia principal, né, que pode ser uma alegação, pode ser verdade ou não, e aí a gente tem outras informações que são alinhadas com essa informação principal, de postagens que as pessoas comentaram, por exemplo, em alguma rede social, que estão concordando, discordando, discutindo, ou que não tem nada a ver com aquela notícia principal que está na fonte principal, né, no headline do exemplo. E nós temos também bases de dados que são bases também de verificação de fatos, né, que a gente vai tratar também um pouquinho quando eu for falar dos métodos de verificação de fatos.
E qual que é a principal diferença delas, né? E por que elas também são muito importantes? Porque ao invés de você simplesmente ter a notícia e falar se aquela informação é verdadeira ou falsa, existe um outro conjunto de informações que vai tentar mostrar evidências que suportam aquela afirmação ou que refutam aquela informação, ou que trazem elementos suficientes para dizer que aquela informação não é verdadeira. E, além disso, também, né, como nem tudo trata daquele assunto, você também pode trazer outros tipos de informações que não têm uma relação direta, né, que não tem informação suficiente para suportar ou refutar algum tipo de alegação. Então, tem essa base, esse framework, né, que já é bastante conhecido também na área de inteligência artificial e de processamento de linguagem, que se chama Fever, que tem justamente esse aspecto, né, essa característica de trazer alguma informação e, junto dessa informação, dessa alegação, outras informações que têm por objetivo suportar ou refutar aquele tipo de alegação. Uma coisa que pode ser feita com essas bases de dados é simplesmente fazer uma consulta direta a elas, tentando extrair algum tipo de similaridade textual, similaridade semântica, para mostrar para as pessoas que aquela informação é verdadeira ou falsa, né? Então, o Facebook ele tem uma iniciativa dessas que tenta consultar esses bancos de informação para tentar mostrar para as pessoas que algo que elas postaram, por exemplo, não condiz muito com a realidade. Então, essa é uma possibilidade. E a gente também pode tentar responder uma série de perguntas a partir dessas bases de dados, né? Então, por exemplo, a partir de uma coleta por um certo período de tempo, você pode tentar verificar se a notícia falsa ela se espalha mais rapidamente do que uma notícia verdadeira, ou por quanto tempo que uma notícia falsa continua sendo creditada como verdadeira, ou se você consegue identificar quais são as fontes, qual é a origem daquela notícia falsa, as pessoas que espalharam essa notícia, qual que é o papel delas, se elas receberam apenas ou se elas são ativas nesse espalhamento dessa informação. E principalmente também existem estudos que tentam ver como que um usuário comum se identifica com uma notícia falsa e como que isso se diferencia, por exemplo, de um especialista no assunto. Então, essas perguntas, elas podem ser, pode tentar respondê-las a partir das bases de dados, né, usando um estudo mais manual ou um estudo estatístico, e muitas pessoas das áreas sociais e das áreas humanas que fazem esse tipo de estudo seguem essa abordagem. Existe uma série de desafios ainda nesse tipo de coleta e de base de dados, né? Então, um problema que a gente tem é quando você tem muitas informações multimodais. Só recentemente é que as bases elas têm trazido essas informações multimodais. E multimodais, o que eu quero dizer é que você acrescenta texto, acrescenta imagem, acrescenta vídeo, acrescenta tabelas. Um outro desafio também tem a ver com a linguagem e o domínio, né? Então, as notícias que são na língua inglesa, elas provavelmente não vão servir tanto para a gente verificar as que são espalhadas no nosso país, né, na língua portuguesa. Se você criar uma base de dados focada, por exemplo, em eleições, tem alguma informação ali que é útil, mas nem tudo vai ser relevante para você fazer uma verificação, por exemplo, num domínio de saúde. E, como eu falei também antes, né, a gente precisa desse rótulo, né, desse campo, né, dessa classe que a gente dá para a notícia, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se você coleta isso a partir de um veículo oficial, é mais fácil, porque lá ele já vai fazer essa diferenciação para você. Mas se você quer coletar essa informação para estudar esse fenômeno nas redes sociais, isso já começa a ser mais complicado, porque a máquina ela não tem de antemão essa informação, né? Se aquela notícia que ela acabou de ver, né, que ela coletou automaticamente, se ela é verdadeira ou não. Então, a gente tem esse processo de anotação, né, que precisa de pessoas, que ainda é bastante custoso. Um outro desafio também que é bastante significativo é como que a gente consegue coletar essas notícias, por exemplo, em redes privadas, sem você invadir a privacidade das pessoas. Então, tem uma pesquisa recente da Fiocruz que diz que fez essa estatística, que mais de 70% das informações que são falsas sobre o coronavírus aqui em particular, elas circulam pelo WhatsApp. E o WhatsApp é uma rede bem privada, né? Para você tirar uma notícia de lá, você precisa que a pessoa que recebeu aquela informação se disponibilize a dar aquela informação, né? É a base do WhatsApp que a informação seja criptografada. Então,
Não tem como a gente criar scripts, como a gente faz, por exemplo, com o Twitter, programas que fiquem fazendo essa coleta. E nessas situações é necessário que a pessoa use um serviço à parte, né? Então dificulta ainda mais esse trabalho dela de fazer a verificação dos fatos. Então são todos os desafios que são discutidos e que ainda precisam ser resolvidos nessa parte de coleta de dados e de criação de bases. Aí agora a gente vai para o segundo grupo, né, que são os métodos que eu chamei de classificatórios. O que eu quero dizer com isso? É um método automático que, dado uma notícia, ele vai dizer se aquela informação é verdadeira ou falsa. E aí a gente entra em outras habilidades associadas aqui com a inteligência, e é por isso que existem métodos de inteligência artificial que tentam abordar esse problema. Aqui, em particular, o interesse está nas habilidades de aprender a partir de experiência, a partir de um conjunto de dados históricos, e de se adaptar a essas novas situações e também de manipular abstrações, porque parte dessas informações elas podem vir de fontes externas que estão num formato mais estruturado. Então, a gente, em geral, usa essas bases de dados que a gente mencionou antes, né, que eu mencionei antes, como fonte de fatos para abordagens que são baseadas em métodos de raciocínio, de lógica de probabilidade. E quando você pensa na área de aprendizado de máquina, essas bases de dados elas são fontes de exemplos. Então, o que são os exemplos para um método de aprendizado de máquina? São justamente essas informações históricas, informações que foram apresentadas para ele, que foram coletadas anteriormente ao processo de aprendizado, contendo, por exemplo, para resolver esse problema, notícias que são verdadeiras e notícias que são falsas a respeito de um assunto em particular. Então, cada uma dessas notícias, o método de aprendizado de máquina vai entender isso como sendo um exemplo, né? E tem aí muito dessa ideia que a gente tem de quando a gente está aprendendo, né? Então, o professor, ele apresenta para você alguns exemplos e, por exemplo, ele pode dar um gabarito, pode dar a resposta. Então, alguns métodos de aprendizado de máquina, eles têm essa fonte de exemplos e essa fonte de resposta, né, que seria o gabarito. E a área de aprendizado de máquina, então, ela tem como objetivo desenvolver programas de computador que consigam aprender a resolver uma certa tarefa. Então, nesse caso em particular, a tarefa seria classificar uma notícia como verdadeira ou falsa. A partir de experiência, o que é essa experiência para a gente? Então, é esse conjunto de dados históricos, ou também a gente pode pensar em informações que ele é apresentado de forma mais online, né? Então, um sistema ele não precisa ser estático, né? Ele pode ter aprendido algum padrão, mas ele pode continuar aprendendo. E, em geral, esses métodos eles vão usar uma medida de desempenho, que é justamente o que vai dizer se ele aprendeu ou não, né? Então, por exemplo, fazendo essa metáfora meio grosseira com o nosso processo de aprendizado, quando, por exemplo, você está fazendo uma disciplina, isso tem a ver com você fazer uma prova e receber uma nota. Então, basicamente, a gente precisa de algum tipo de medida de desempenho também para os métodos de aprendizado de máquina. E o que é mais importante aqui, né? A gente não quer falar para ele exatamente como ele vai fazer essa descoberta. Ele não vai ser explicitamente programado. A ideia é que ele aprenda a partir desse conjunto de dados. Por que ele não vai ser explicitamente programado? Porque, em geral, a gente nem tem certeza de como a gente pode programar esse tipo de tarefa. Então, por exemplo, se você quiser escrever um programa que vai dizer se uma notícia é verdadeira ou falsa, quais os elementos que você ia considerar? Então, acaba que é uma tarefa que a gente nem sempre consegue traduzir no formato de um algoritmo, de um programa. Então, por isso que essa parte também, essa característica é importante dos métodos. Daí a gente tem diversas formas de fazer aprendizado de máquina, tá? Mas aqui eu vou focar mais na primeira, que é o que a gente chama de aprendizado supervisionado, que é justamente quando você tem os exemplos e os rótulos. Então, a notícia falsa, a notícia verdadeira e uma informação a mais dizendo essa é falsa, essa é verdadeira. Os outros métodos, eles afrouxam essa necessidade de você ter esse rótulo, né? Então, por exemplo, não supervisionado, você não precisa ter rótulo nenhum. O semi-supervisionado, você pode ter rótulos para alguns exemplos, mas não para todos. E a gente também tem outros métodos que são menos usuais, né? Que a gente chama de autossupervisionado, onde o método mesmo, ele dá a própria resposta dele. E o aprendizado por reforço, que o método tenta aprender a partir do ambiente, tá? Mas só para vocês saberem, assim, ou terem ouvido falar desses nomes alguma vez, né? Porque, na verdade, aqui o nosso foco são nos métodos supervisionados, quando você tem um conjunto de dados e você tem um rótulo de diversas formas para esse conjunto de dados.
Então, por isso, justamente, que a gente precisa desse conjunto de informações que são verdadeiras e que são falsas, porque, dado esse conjunto de informação, a gente passa isso para um método de aprendizado de máquina, né, que eu estou fingindo aqui que é o robozinho, e esse método de aprendizado de máquina vai gerar para a gente, nesse caso em particular, um classificador, que vai dizer para você, no futuro, né, se você apresentar para ele uma notícia agora, sem falar que é verdadeira ou falsa, ele vai ter a responsabilidade de devolver para você esse rótulo. Então, tem a fase de treinamento, onde ele aprende, e aí ele vai devolver, por exemplo, um classificador, e tem a fase que a gente vai usar esse classificador agora, sem falar de antemão que é verdadeiro ou falsa, né, porque senão também o trabalho do classificador ele não teria muita graça. Esse formato da base, em geral, né, a gente tem as notícias que são um formato legíveis para a gente, né, que a gente consegue ler, né, mas não necessariamente elas são num formato que o computador aprecia mais. Então, no fim das contas, a gente precisa extrair essas informações dessas notícias para que um sistema de aprendizado de máquina consiga fazer o aprendizado. E essa extração pode ser direta, eu posso falar para ele de antemão o que ele precisa descobrir. Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, você vai agora coletar todas as palavras que estão nessa notícia, ou você vai coletar todos os pronomes pessoais que tem nessa notícia. Mas também a gente pode aprender esses atributos, né? Então, você pode passar para um sistema de aprendizado de máquina a notícia da forma como ela está, e ele vai se encarregar de descobrir o que é mais relevante. Em geral, a gente representa essa informação em dois tipos, né? Ou é um formato numérico. Então, por exemplo, as palavras, elas podem ser substituídas por um número, que, por exemplo, pode ser a frequência de quantas vezes ela apareceu numa notícia. Ou a gente também pode usar um formato de lógica, um formato que a gente fala que é um formato mais simbólico, mas que ainda é processável por máquina. E tudo isso também, né, envolve um passo aí que a gente precisa de pré-processar, né? Então, por exemplo, se você recupera uma notícia de uma página web, pode ser que venha com vários caracteres de HTML, e aí a gente precisa fazer esse tratamento inicial, né, para a gente tirar essas informações. Daí, né, esse primeiro grupo aqui que a gente tenta extrair os atributos, né, a gente chama essa grande área que tem a ver com o aprendizado de máquina, a gente fala que está fazendo uma engenharia de atributos. E o que isso quer dizer? De antemão, eu vou pensar nos atributos que são relevantes e eu vou especificar para a máquina aqueles atributos. Então, por exemplo, podem ser atributos, né? Se você estiver pensando em linguagem natural, que é o formato principal aqui desse tipo de base de dados, né? Porque no fundo a gente tem informações que foram escritas, a gente pode ter atributos que a gente chama de léxicos, por exemplo, a quantidade de palavras, o tamanho médio de cada palavra. A gente pode ter também atributos que são sintáticos, né? Uma palavra é um verbo, é um sujeito. Ou a gente pode ter alguns atributos que têm a ver com a semântica. Essa palavra ela tem uma conotação positiva ou negativa? É uma palavra que seria enquadrada num grupo de palavras sensacionalistas? A gente pode ter qualidade da notícia, né? Então, de alguma forma, você me diz se aquilo está bem escrito ou não. Contexto social, quantas vezes aquela notícia foi vista, qual o perfil desse autor. A gente também pode pensar em, se você estiver considerando, por exemplo, imagens, em histogramas que são extraídos dessas imagens, e também atributos da fonte da notícia e das mídias sociais. Então, existem diversos métodos, né, que ainda são desenvolvidos, mas que, na verdade, eles eram muito mais desenvolvidos há um tempo atrás, que tem a ver com você pensar de antemão em quais seriam os atributos relevantes que você poderia extrair daquele domínio e criar para a máquina um conjunto de informações, esse conjunto de características, para que ele consiga fazer o aprendizado, tá? Então, aqui eu só coloquei uma visão geral do que seriam esses passos de aprendizado, né? Então, primeiro a gente tem a base de dados, a gente faz esse tratamento, você faz essa parte de engenharia de atributos, que é descobrir as informações que são relevantes, e aí a gente divide naqueles dois grupos que eu mencionei antes também. Para a gente ter a fase de treinamento, onde você vai passar por um método de aprendizado de máquina e ele vai gerar um modelo, né, que aqui no nosso caso é um classificador, e o conjunto de dados que a gente fala que são os dados de teste,
que você vai medir o desempenho do modelo no conjunto de teste. Então, é como se fosse assim, né, uma pessoa aprendendo dentro de uma disciplina. Se ela recebe o gabarito de antemão, você não pode perguntar para ela tudo que tem a ver com aquele próprio gabarito, porque daí ela pode simplesmente ter decorado a resposta. Então, a gente precisa de um conjunto de dados que ele não sabe a resposta, para a gente, de fato, tentar medir esse desempenho, fazer essa pontuação e verificar se o método está aprendendo ou não. E aí, a gente tem, hoje em dia, né, duas visões de formas de você fazer aprendizado de máquina. A de cima, que a gente fala que é baseado em engenharia de atributos, né, até um certo tempo atrás, era uma das únicas formas que a gente tinha. Então, esse passo de extrair os atributos, de descobrir quais são os atributos, era feito por uma pessoa, e depois esses atributos seriam repassados para um modelo para fazer o aprendizado, né, para esse modelo que vai ser o classificador. Desde mais ou menos 2012, quando surgiu uma área que a gente chama de aprendizado de representações, né, mas que, na verdade, o nome mais famoso, na verdade, o grupo de métodos que tem mais a ver com essa área se chama, é a área que a gente chama de Deep Learning. Esse passo de engenharia de atributos é substituído também por um aprendizado. Então, agora, ao invés de você falar para o método quais são as informações relevantes, ele vai receber informação quase num estado cru, né? Então, se for uma imagem, vai ser lá uma matriz de valores, se for um texto, vai ser a notícia de fato, e ele é que vai tentar descobrir de forma automática aquilo que seria relevante para esse processo de classificação. Tá? Então, por isso que a gente chama de aprendizado de representações, porque, no fundo, essas representações, esses atributos, eles estão sendo aprendidos a partir de um método também de aprendizado de máquina. Então, agora ele entra nesses dois processos, né? Não apenas no processo de gerar um classificador, mas também de aprender quem são esses atributos. Então, só para ter uma visão geral, né, de como que essas coisas conversam, né? Às vezes a gente vê muitos lugares falando qual que é a diferença de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Na verdade, não é uma pergunta que não tem uma resposta assim, muito correta, porque não tem uma diferença. Na verdade, aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial. Então, a gente tem a área de inteligência artificial, que tem métodos de busca, de representação de conhecimento, de tomada de decisões, e também métodos de aprendizado de máquina. Então, é uma sub-área dentro de IA. Dentro da área de aprendizado de máquina, a gente tem essa área que eu chamei de aprendizado de representações, que o objetivo principal é tentar descobrir de forma automática quais são os atributos, as representações mais relevantes para um certo domínio. E dentro da área de aprendizado de representações, a gente tem Deep Learning, que são os métodos que tentam fazer esse aprendizado de representações usando, em sua maioria, redes neurais. Então, na verdade, são sub-áreas, né? Não são divisões, não são áreas complementares, né? São áreas que estão uma dentro das outras. E aí, como que esse aprendizado de representações funciona? Então, aqui eu vou dar só uma ideia, assim, bem assim, por alto, né? Porque, na verdade, para entender muito bem, precisaria de muito mais tempo. Mas suponha que você tem um texto e esse texto tem um grupo de palavras. E o computador, ele gosta mais de números, né? A gente gosta das palavras, mas o computador gosta de números. Até a representação que o computador tem por baixo dos panos, né? É tudo numérico, né? Se você não estiver considerando, por exemplo, parte elétrica. Então, para o computador, ele vai conseguir extrair mais informações se de alguma forma você der para ele uma representação numérica que ele possa, por exemplo, comparar. Então, por exemplo, eu posso ter aqui 3 palavrinhas, né, que aqui é rei, homem, mulher, e ter um vetor, esse conjunto de números que representa cada uma dessas palavras. E aí o computador, para ele, é muito mais fácil olhar para esses números e fazer algum tipo de comparação. Se eu colocar isso aqui num espaço vetorial, num espaço numérico, essa informação está perto ou está longe? Então, enquanto a gente consegue ver a representação da palavra, né, nessa forma de palavra, rei, homem, mulher, e para a gente consegue fazer esse tipo de comparação, para ele é muito mais fácil fazer isso a partir de números. Mas da onde vêm esses números? Né? Não é a gente que vai ficar lá escrevendo, porque, na verdade, aqui eu coloquei 4 casinhas, mas, em geral, a gente tem, sei lá, 300 casinhas dessas para cada palavra. Então, essas representações numéricas, elas são aprendidas, né? Como eu falei antes, com o aprendizado de representação. E, em geral, a gente aprende isso usando, na maioria das vezes, na maior parte dos métodos, usam uma rede neural.
E o que é essa rede neural, no fim das contas, né? É uma abstração matemática de um processo em que você tem um conjunto de entradas, que são as bolinhas verdes aí que estão aparecendo, e aí essas informações de entrada podem ser atributos, mas também podem ser essas representações, por exemplo, dessas palavras. Essas informações vão passar por um processo de transformação aqui, dentro das bolinhas que são azuis. E aí, cada uma dessas conexões, a gente tem um peso, e aí a gente sempre vai fazer uma multiplicação, né, um produto da entrada pelo peso, que está na aresta, e depois a gente vai passar isso por uma outra transformação dentro das bolinhas azuis, que, na verdade, é uma função matemática. E aí depois a gente vai tentar fazer essa multiplicação da saída dessa função matemática por esses pesos de novo, para no final dos contos você ter a saída, tá? Então, por que isso se chama rede neural, né? Porque tem uma tentativa aqui de representar o que seriam os nossos neurônios, né? Então, até os nomes das ligações que eu falei, né? As pessoas chamam de sinapses, de axônios, e essa função matemática é uma transformação que se assume que acontece também nos nossos neurônios, tá? Mas, enfim, é só uma inspiração, tá? Não é que a gente esteja representando de fato como o nosso cérebro funciona. E além dessa base que eu falei para vocês, né, que a gente tem essas informações de entrada, esses sinais de entrada e essa sequência de transformações que constitui o que a gente chama de redes neurais, nos últimos anos, a gente tem elementos que são muito mais complexos do que esse daqui. Então, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de redes de convolução, que elas vão executar uma operação matemática de convolução, que vai tentar pensar em qual é a informação que está perto uma da outra, e vai tentar fazer algumas operações em cima disso, né? Vai fazer uma operação de convolução. E aí a gente tem várias camadinhas que tentam fazer essa transformação, não apenas com uma operação matemática simples, mas com um conjunto de operações. A gente tem outras redes que são muito maiores, né? Então, por isso que tem esse nome Deep Learning, né? Aprendizado profundo, porque no fim das contas você tem muitas camadas de transformação. Então, essa camada, essa rede aqui que a gente chama de ResNet, que é uma rede residual, ela tem muitas camadas de transformações desses dados. E a gente também tem um outro grupo que é bastante usado em métodos que tem a ver com linguagem, que são redes recorrentes, porque ela consegue ver a informação de acordo com uma sequência, né? Então, a gente consegue ver uma sequência de informações. Então, por exemplo, uma frase, você tem uma sequência de palavras, e aqui é mais fácil você passar essa sequência de palavras, né? E hoje em dia a gente tem um método bastante famoso aí, que está até entrando agora nas máquinas de busca da Google, que a gente chama de Transformer, que no fim das contas, assim, a grosso modo, também está recebendo uma informação, fazendo uma série de transformações aqui e gerando essa representação vetorial que a gente, em linguagem natural, chama de embedding, né? Então, quando vocês ouvirem esse nome, né, no fim das contas, é uma representação vetorial de uma palavra, tá? Num contexto de linguagem natural. Então, no aprendizado de representações, a gente vai tentar transformar não apenas essas palavras, mas, na verdade, as sentenças e um documento, né, a notícia inteira, para essa representação vetorial, que a gente chama de embedding. Então, a gente vai ter agora, ao invés da palavra, que é a forma que a gente humano gosta, a gente vai ter essa representação vetorial, tá? Bem, e aí os métodos de aprendizado de máquina que tentam fazer essa classificação, eles têm esses dois tipos de contextos para eles trabalharem, né? O conteúdo próprio da notícia, que é um conteúdo linguístico, mas também podem ser usados os metadados, né, o contexto social, se você estiver pensando num domínio de redes sociais. Então, a gente tem métodos que tentam partir direto do conteúdo, né? Então, você cria essas representações vetoriais das palavras, das sentenças, dos documentos. Mas a gente também tem métodos que tentam agregar outros tipos de informações. Então, por exemplo, a gente pode ter um grupo de informações que a gente chama de metadados, mas a gente também pode ter informações que têm a ver com o contexto da rede, né? Quais são as características de usuários que compartilharam uma certa notícia, ou do grupo de pessoas que estão tratando dessa notícia, né? Que estão fazendo parte, por exemplo, de um comentário, de uma postagem. E a gente pode levar isso também para um outro nível, né, de considerar não apenas as notícias, os comentários que tem a ver com aquela notícia em particular, mas outras notícias que aquele grupo de pessoas fez também. Então, não apenas o conteúdo, mas esses métodos de classificação, eles também podem levar em consideração esse contexto que a gente fala que é o contexto social, principalmente se você estiver pensando aqui numa rede
social. E, em geral, atualmente, a maioria desses métodos são baseados nessas redes neurais que eu falei para vocês antes, mas não apenas na rede neural como a gente aprendeu lá, como elas surgiram na década de 70, mas transformações e métodos que foram construídos e elaborados em cima dessa ideia básica. Enfim, né, aqui eu até coloquei uma taxa de acerto para algum desses métodos, mas essas coisas não são exatamente comparáveis porque as bases de dados não são as mesmas, tá? Então, por mais que esse caso aqui a gente tenha 0,274, não quer dizer que é pior do que esse outro aqui que a gente tem 0,954, né? Pensando aí no valor entre 0 e 1, porque em geral não são as mesmas bases, não são as mesmas informações, mas em alguns casos a gente consegue ter aqui uma taxa de acertos bem elevada, né? Se você pensar que o máximo aqui é 1. Entretanto, ainda existe uma série de desafios também com esse processo, né? Então, esse processo de coleta de dados, que é aquela fase que eu falei inicial da criação das bases, ainda é muito custoso. Em geral, a gente tem uma certa dificuldade de ter a mesma quantidade de informações que sejam verdadeiras e que sejam falsas. E, em geral, essas notícias, como a gente falou antes também, elas têm o propósito de enganar. Então, para a máquina, às vezes, também é bem difícil achar um padrão que separe uma notícia que é verdadeira de outra que é falsa. Outro problema também é a detecção antecipada. Como que você pode verificar que uma informação é falsa antes dela ser propagada, né? Como que um método consegue fazer isso? Lá no início a gente falou que tem a ver um pouco com as intenções, né? Então, uma notícia, uma fake news, ela tem a intenção de enganar. Então, como que eu faço para verificar de fato a intenção a partir de uma notícia? Não é nada trivial. E a gente também tem outros problemas, né? Que é você tentar encontrar esses usuários que espalham essas notícias desde a origem, que às vezes são usuários que não são pessoas, né? Que não existem, por exemplo, os robôs. E hoje em dia a gente também tem notícias, tem métodos de inteligência artificial que conseguem criar notícias falsas. Então, como a gente consegue separar o que é falso do que é falso, né? Que são as que seriam criadas por métodos também de IA. Então, também tem uma série de pesquisas que tentam fazer essa verificação. O grupinho aqui do meio, né, que é o grupo de checagem de fatos, eu vou deixar acho que eu posso passar rapidinho, são só 2 minutos, né? Que eu gosto bastante desse vídeo, que ele tenta explicar mais ou menos o que é um método de verificação de fatos, né? Como que você pode fazer como que o jornalista, por exemplo, consegue verificar se uma informação procede ou não. Aline, o vídeo está sem áudio. Pode ser sem áudio mesmo? Na verdade, tudo que está sendo falado está na legenda, tá? Mas eu acho que eu posso meio que falar mais ou menos o que tinha nele, aí depois as pessoas podem ver com mais calma, acho que é melhor. Mas a ideia aqui desse vídeo, né, era justamente explicar o que significa essa área de checagem de fatos, né? Que é justamente a gente tentar, com aquela informação que a gente tem de evidência num certo momento, e geralmente são evidências que surgem de um processo científico, a gente tentar confrontar o que é uma informação, o que é um fato, do que é uma informação que não é verdadeira, né? Então, essa é uma área, na verdade, jornalística. Isso sempre existiu dentro do jornalismo. E hoje em dia a gente tem tentado usar métodos de inteligência artificial para auxiliar nessa checagem de fatos. E aí, por que isso é importante, né? Porque a classificação, em geral, ela só vai falar se a notícia é falsa ou não. Mas ela não vai dar muita evidência de por que ela chegou naquela conclusão. E a gente também tem um outro problema, que esses métodos que são baseados em Deep Learning, que eu falei antes para vocês, né, que tem se tornado bastante padrão dentro da área, eles, em geral, eles vão descobrir um grupo de informações que são boas para eles aprenderem alguma coisa. Então, são aqueles vetores enormes. Para a gente, ser humano, se você olhar esses vetores enormes, você não vai conseguir saber muito bem de por que ele chegou naquela conclusão, naquela classificação.
E, além disso, também pode ser que apenas você falar para um usuário, olha, essa notícia é falsa, pode não ser suficiente para que ele acredite e para que ele crie um processo de independência, né? Para que ele saiba que, de fato, essa verificação, essa checagem é muito importante. E, como eu disse, né, é uma área que já tem muito tempo no jornalismo, então por que a gente precisa de IA para isso? Justamente é o mesmo motivo de antes, porque a gente tem um processo de verificação muito custoso, a gente tem muitas informações, então é um pouco para auxiliar essas agências e esses jornalistas nessa tarefa e, ao mesmo tempo, tentar mostrar para um usuário por que uma informação é verdadeira, né? Onde que ela está sendo suportada ou onde que ela está sendo refutada. E aí, de novo, a gente precisa de habilidades que sejam associadas com o processo de inteligência. Uma forma da gente fazer isso é usando, por exemplo, mecanismos de busca. Então, a gente tem um mecanismo que é uma fonte externa, né, que a gente chama de um grafo de conhecimento, que basicamente é um conjunto de informações estruturadas, onde você aponta o que é cada informação, né, cada entidade dessas e como que elas se relacionam. Então, por exemplo, a Wikipedia, ela tem um grafo de conhecimento que pode ser extraído por ela, e muitos métodos se valem desse tipo de informação para tentar dizer por que uma informação é verdadeira ou falsa, né? Então, esse exemplo que tem aqui era uma informação de se Barack Obama era islâmico, né? Que foi uma notícia que as pessoas ficaram falando aí por um tempo nessas épocas de eleições, né? E aí isso foi refutado a partir dessa informação que tinha na própria Wikipedia, que a gente sabe também que nem tudo na Wikipedia é super verificado, mas que o conteúdo que está lá está cada vez melhor, né? Então, existem alguns trabalhos que tentam fazer essa verificação usando grafos de conhecimento, que são essas fontes estruturadas de informação, mas também é possível fazer isso usando texto, né? Usando o que a gente fala que é uma similaridade textual, né? Então, eu tenho um texto que pode ter alguma evidência, e a gente pode fazer essa verificação automática, né? E esses métodos que tentam fazer essa verificação semântica, em geral, eles não podem se basear só no conteúdo das palavras, né? Só nas palavras que estão dentro de uma certa notícia, né? Então, existem essas abordagens que extraem esses vetores, que tentam colocar essa informação nesse espaço vetorial, justamente para se preocupar nesse espaço vetorial de o que semanticamente é próximo de uma outra informação ou não. Nesse tipo de trabalho em geral, a gente usa uma tarefa que a gente chama de inferência textual. O que isso quer dizer? Então, você tem uma premissa, né, que é uma alegação, e aí você tem algumas hipóteses. Então, por exemplo, aqui, né, é uma premissa que foi dada. A única criança da casa está correndo em uma área verde, uma área com muitas árvores. Aí, se você falar que a criança está no quarto, o correto era o método falar que isso é uma contradição, né? Porque só se o quarto dela é num lugar que tem muitas árvores dentro do quarto, que não é algo muito comum. A criança não está dentro de casa, tudo bem, a gente pode concluir isso. Ou então a criança está no parque, é uma informação meio neutra, porque ela pode estar no parque ou não, pode ter árvores no parque ou não. Então, essa área de inferência textual, ela tenta encontrar essa contradição, implicação ou neutralidade, né, a partir de um conjunto de hipóteses, assumindo uma certa premissa. E elas são muito usadas para esses métodos de verificação de fatos, justamente porque a gente precisa recuperar um conjunto de informações, né, a gente tem aquela alegação principal, a partir daí a gente tem que tentar recuperar um conjunto de informações que sejam relevantes, e dentro desse conjunto de informações relevantes, a gente tem que verificar quais são as sentenças, quais são as informações dentro desse documento que vão ajudar a suportar ou a refutar, a contradizer ou a implicar aquela informação de interesse. Recentemente, a gente tem um trabalho que tem esse intuito, né, esse objetivo de fazer isso considerando informações científicas, né? Então, de novo, a gente tem uma alegação, a gente tem um conjunto de documentos científicos, e aí a gente tem alguma informação que pode ser dada que tem a ver com aquela alegação. E aí a obrigação do método, por exemplo, aqui é falar que ele encontrou uma refutação, então isso não se provou verdadeiro. Ou então ele pode encontrar também um outro caso que suportou, isso de fato é correto. E não é trivial, né? Porque, na verdade, às vezes você tem uma informação aqui que é mais genérica, né, do que o conjunto de informações que você tem lá nas suas evidências. Então, é uma tarefa, assim, complicadinha para o método de inteligência artificial, mas existem diversas abordagens aí que estão tentando caminhar nessa direção. E esse, por exemplo, é um caso, né?
Isso é muito importante porque, na verdade, você pode ter um conjunto de informações que não são exatamente boas, né? Então, a gente viu também muitas notícias de artigos que não tinham muitas evidências científicas e que estavam, por exemplo, em plataformas de publicação abertas. Então, se simplesmente você pegar esse conjunto de informações, pode ser que uma mesma notícia ela tenha suporte, tenha refutação, de acordo com um conjunto de documentos que, na verdade, não foi muito validado. Então, esse passo de fazer essa validação é bem importante. Esse trabalho ele tem esse objetivo, né, de criar um conjunto de documentos que, de fato, seja bom o suficiente para você conseguir suportar ou refutar uma certa alegação. E aí é uma interface web também, né, que todo mundo pode ir lá e testar, né? Você digita algum textinho e ele vai tentar mostrar para você quais são os textos que refutam, o que suportam, o que contradizem aquela informação, e ele vai mostrar ali uma porcentagem de contradição que ele descobriu nesse conjunto de documentos. Então, uma plataforma aberta de um grupo que se chama Allen AI, que todo mundo pode testar um pouco. E alguns outros métodos também, eles tentam mostrar algum tipo de explicação, né? Por que o meu método falou que essa informação é falsa? Então, por exemplo, a partir dos comentários que surgiram naquela notícia, naquela postagem, né, se você estiver pensando numa rede social, ele vai trazer as informações que estavam suportando aquela alegação que foi definida pela máquina, né? E hoje em dia a gente até tem também alguns outros métodos que tentam fazer essa racionalização em linguagem natural. Então, ao invés de você apontar só onde está a informação, né, eles fazem uma extração da informação, uma sumarização daquilo que é mais importante, para tentar explicar para o usuário de por que, por exemplo, um certo rótulo provavelmente, né, uma certa informação provavelmente é falsa. Essa também é uma tarefa mais difícil ainda, né? Então a dificuldade só vai aumentando, né? A gente tem diversos componentes aqui complexos, essa recuperação de fontes. Em alguns casos a gente não tem ainda evidência que suporte ou refute. É complicado também de você saber como o usuário responde a isso, porque às vezes, né, até a gente como ser humano, a gente tenta criar todo um processo de racionalização, mas não necessariamente a pessoa vai acreditar nesse tipo de informação. E como que a gente faz para combinar essas evidências quando elas estão todas espalhadas? E aí agora a gente vai aqui para o último método, né, que são os métodos de alfabetização e por que eles são relevantes, né? Então, lá no início a gente falou que existem traços psicológicos, sociais e culturais que tornam a tarefa de nós, seres humanos, identificarmos uma informação falsa um pouco mais difícil. Então, como que a gente pode fazer para tentar resolver esse problema? Aí existem diversas tentativas de abordagens dessa alfabetização, né? A primeira, como eu falei para vocês, né, uma abordagem baseada em algoritmo, mas que não se prova assim com tanto sucesso, né, sempre. Primeiro porque as tarefas de IA ainda tem muito trabalho para conseguir encontrar de fato padrões. Então a gente tem casos de sucesso, mas a gente também tem casos terríveis. E aí, se você confia cegamente no que a máquina está te falando, isso pode ser um grande problema. Recentemente, a gente também teve algumas abordagens que são legislativas, né, que tentam criar leis para impedir essas notícias falsas de serem espalhadas, mas isso também tem muito questionamento, porque pode acabar ferindo a liberdade de expressão e pode acabar fazendo com que um certo grupo defina o que é verdade e o que não é. Isso também é bastante complicado. Existem as abordagens que a gente chama de corretivas. Por exemplo, uma rede social, o Facebook, por exemplo, ele pode ter um método dele que fala: pessoa, isso que você está postando aqui, usuário, é falso, por favor, espalhe. E isso pode acabar criando um efeito negativo. Então, teve um estudo que mostrou que as pessoas, na verdade, elas compartilhavam mais ainda quando a rede falava que não era verdade. Enfim, por não acreditar ou propositalmente. Então, a gente tem o último grupo aqui, que é um grupo que tenta fazer uma abordagem mais educacional. E, em geral, isso é feito com os trabalhos, né, que fazem isso mais regularmente, né, os que são mais usuais, eles tentam usar alguns jogos para tentar mostrar para a pessoa de por que aquele processo de compartilhamento de uma informação falsa não é muito legal. Então, esse aqui em particular, né, que tem um site que eu acho que eu coloquei aqui, que tem esses dois trabalhos, né? É um joguinho chamado Bad News, e aí ele tenta fazer você jogar o jogo. Aí ele posta uma notícia e tenta fazer um processo meio inverso, de falar assim: posta isso aqui, olha quantos influenciadores, olha quantas pessoas você vai influenciar, olha quantas pessoas vão visualizar a sua mensagem. Tá vendo? Não tem problema nenhum moral nisso. Você não acha que tem um problema moral nisso? Então é um pouco uma abordagem assim, ao contrário,
para tentar fazer com que a pessoa mesmo crie uma certa consciência crítica e quando ela for se deparar com uma informação dessas, ela consiga saber o que fazer, né? Então, é um joguinho bem interessante, né? Get Bad News, na verdade, o nome dele. E aí ele vai mostrando, assim, tem esse radar de credibilidade, né? E aí ele fica tentando te mostrar, olha, isso aqui tem certeza que não está violando nenhum princípio moral seu, para tentar fazer mesmo a pessoa aprender a partir dessa gamificação. Então, essas abordagens de gamificação e de alfabetização midiática, elas tentam mostrar para a pessoa, de alguma forma, o que está errado naquele comportamento dela, tá? Então, assim, indo já aqui para o final, né, a gente tem um grupo lá na UF recente, que a gente está criando agora, que foi muito motivado por essa época da pandemia, né, então tem pessoas lá do grupo da computação, né, eu, por exemplo, mas também tem um grupo bom da Faculdade de Comunicação Social, né, porque a professora Tayane, ela já tinha um interesse grande nesse assunto já desde muito tempo, então ela é bem especialista nesse assunto, e aí agora a gente está tentando se unir, e um grupo também da medicina, e o nosso foco aqui é em análise e detecção de notícias médicas falsas, né, então também eu deixo o convite aí, se outras pessoas quiserem participar dessa iniciativa, nós estamos abertos, assim, a qualquer ajuda. E assim, né, caminhando aqui para o final, né, a gente ainda tem muitas dificuldades nesse processo também de explicação, de alfabetização, porque os métodos não são perfeitos, e você tentar fazer uma máquina interagir também com o ser humano vai trazer uma série de outros problemas. E já concluindo aqui, né, o que eu queria também deixar claro aqui para vocês, além dos métodos de IA, que é a minha área, mas na verdade a gente ter essa noção, né, de que esse é um problema muito grave que acomete a nossa sociedade, tanto nesses momentos de pandemia que a gente viu vários problemas acontecendo, como também agora a gente está entrando num processo eleitoral e pode ser que essas notícias falsas surjam todas de novo. Os métodos de IA, eles podem ajudar, mas eles ainda têm um longo caminho a ser trilhado, né? Existe muito hype de IA hoje em dia, tudo quanto é veículo de notícia a gente vê falar de IA, mas na verdade às vezes as pessoas esquecem de mostrar quais são os problemas que os métodos ainda têm. E como eu falei, existem alguns métodos também que podem até atrapalhar um pouco, né? Então, por exemplo, como você separa o que é uma fake news do que é uma fake news criada por um método de IA. E é sempre importante, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensar em conceitos éticos, em conceitos que a máquina ela não tem por si só, né? Como que a gente faz para colocar responsabilidade, princípios morais nesses processos, né? Então, isso é bem difícil. E aí, o mais importante, eu acho, de tudo isso, na verdade, é a gente tentar se educar, né? Tentar desenvolver uma mente crítica. Você sempre se perguntar, né? Será que essa pessoa está tentando me convencer de alguma coisa? Será que ela, de fato, está falando a verdade? Ah, vou olhar uma fonte aqui que eu sei que é confiável, né? Não qualquer fonte que você acha também na internet, né? Para você tentar descobrir se aquela informação condiz com a realidade. Ah, quem são as pessoas que estão compartilhando essa história? Será que essa pessoa existe de verdade ou será que é só um robô? Então, é sempre bom a gente tentar ter esse pensamento, essa consciência crítica. E em relação a notícias falsas, existem também algumas dicas, né, que a gente pode perceber. Então, em geral, elas falam que não são notícias falsas, né? Então, já vem assim, isso é verdade. Então, assim, se é verdade, você precisa falar tanto assim que é verdade? Já é para desconfiar, né? Tem uns títulos assim com conotação bombástica, sensacionalista, emocional. Em geral, elas omitem locais, datas ou fontes, né? Não tem muita evidência ou embasamento e tentam falar assim, olha, isso aqui que eu estou falando é verdade, o resto tudo estão tentando te enganar. Tem muitos casos também que eles falam, repasse para quanto mais pessoas você quiser. Ou você tentar imitar uma URL, um logo de um veículo conhecido. Em geral, eles não têm muita pontuação, isso também é bem importante, né? Porque, na verdade, tem tantas vírgulas que não deixam você parar para pensar, né? Não tem pausas. Também tem muitos advérbios, adjetivos, porque são categorias que trazem um pouco mais dessa parte emotiva da gente. E, às vezes, muita voz passiva e algumas características também de incerteza, tá? Então, na verdade, isso veio da Agência Brasil, né? Eles que fizeram essa coleta de que podem ser notícias
quais são as características que existem em notícias falsas, mas também tem alguns estudos internacionais também que apontam essas características, e aí é sempre bom a gente lembrar para a gente poder se educar. Tem um curso também do Coursera, né? Quem quiser fazer é em inglês, mas enfim, acho que tem legenda, também dá para todo mundo fazer se quiser, que tenta mostrar como que você constrói esse entendimento científico, né? É um curso bem legal também, assim, acho que é útil para todo mundo. E aí eu queria terminar deixando aqui essa colocação, né, da Hannah Arendt, que é uma filósofa, né, e que, na verdade, ela escreveu isso há muito tempo atrás, mas ainda é muito válido para hoje em dia. Que quando a gente entra nesse mundo de desinformação, claro que a gente tem as consequências imediatas, né, os problemas que podem surgir de forma imediata, como os que a gente mencionou no início. Mas, na verdade, o problema maior aqui é um problema um pouco invisível, que, na verdade, se todo mundo começa a mentir, né, para você o tempo todo, o que vai acontecer? Que a gente não vai mais conseguir diferenciar o que é verdade e o que é mentira. E com isso, você não consegue criar a sua própria mente, você não consegue estabelecer uma mente crítica. E com as pessoas que não têm muito senso crítico, na verdade, essas pessoas vão ser facilmente manipuláveis. Então, eu acho que essa colocação dela foi de bastante tempo atrás, mas é super válida até hoje, dos perigos que a gente tem nessa desinformação, né? Não apenas aqueles que a gente consegue ver de imediato, mas também aqueles que podem ficar invisíveis na nossa sociedade a ponto da gente não conseguir mais diferenciar o que é verdade e o que não é, e como que a gente consegue dizer que uma informação é verdadeira ou não. Então, assim, basicamente era isso, acho que eu falei bastante. Espero que vocês consigam ter absorvido algum conteúdo aqui. E aí agora eu fico aí aberta para a gente passar para a fase de perguntas. Bom, Aline, muito obrigado aí pela palestra. A gente tem aqui 5 perguntas até o momento. E aí eu vou ler a pergunta para você e você responde. Tá, bom, beleza. a primeira delas é, Aline, você acredita que nos próximos anos teremos ferramentas de detecção de fake news sendo aplicadas em larga escala no Brasil? Eu espero que sim. Como eu disse antes, né, tem um grupo de linguagem natural muito forte aqui no Brasil, que é o NILC, que é o pessoal de várias universidades de São Paulo, né, e que eles têm desenvolvido várias iniciativas, por exemplo, o Fake News BR é um corpus que eles criaram. Então, eu acredito que com o tempo a gente vai ter esses métodos, talvez não sejam perfeitos, né, a ponto de sempre que a notícia for verdadeira eles vão falar que é, sempre que for falsa vai falar que é. Mas o mais importante é que a gente aprenda a usar esses métodos como um suporte e não como o nosso total apoio, né? Então, que você consiga ter essa ferramenta para te falar mais rápido que uma informação pode ser falsa, mas que você não dependa dela totalmente, né? Então, que seja um apoio, mas não uma bengala, né? Que você precisa dela para você poder andar. Então, eu acho que sim, acho que a gente consegue criar esses métodos no Brasil, acho que é muito importante, né? Métodos voltados para a nossa língua. A gente tem as particularidades da nossa língua, que, por exemplo, um método que faz essa verificação em inglês não conseguiria ver. Mas o que eu acho que é mais importante é que, é até engraçado, né, que eu sou uma pessoa de, eu podia falar, vamos depender deles totalmente, mas eu acho que é muito mais importante a gente criar essa independência e ter esses métodos de apoio. Certo. Bom, então passando aqui para a segunda pergunta, a pessoa fala o seguinte, posso afirmar que, do mesmo modo que a IA auxilia no combate à cultura da desinformação, ela pode ser usada para ampliar a desinformação? Infelizmente, sim. A tecnologia, ela não tem nenhuma moral por trás, né? Ela é feita por pessoas. Então, na verdade, assim, a gente desenvolve as tecnologias e elas podem ser usadas para o bem e podem ser usadas para o mal, infelizmente. Claro que, assim, como área científica, né? O que se faz o tempo todo é você tentar fazer com que isso não aconteça. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente sabe que os métodos já podem criar notícias falsas, a gente também tem muita investigação de como que você faz para verificar que aquilo foi falso, criado por um método de IA. Então, pode ser usado para o mal, como qualquer tecnologia, mas, na verdade, como área acadêmica de pesquisa científica, a gente sempre tenta desenvolver métodos que tentem fazer também essa verificação, né? É o contraponto, né? Eu consigo inventar a notícia falsa, mas eu também consigo falar que aquela é uma notícia falsa inventada. Mas, infelizmente, sim. Excelente. Bom, a terceira aqui
que existe alguma técnica que possa ser utilizada para desmentir uma fake news de forma a atingir tantas pessoas quanto a própria fake news originalmente publicada? Essa é uma pergunta bem boa. Até tá, né? Você pode, por exemplo, tentar rastrear todo o caminho daquela informação e tentar mostrar para todo aquele caminho da informação o que tem de evidência para suportar ou contradizer alguma informação. Possível né? Agora, o difícil é a gente fazer isso dentro dos princípios éticos de, por exemplo, você não mandar uma informação para uma pessoa que ela não quer receber, ou, por exemplo, como é que você faz isso no WhatsApp, que é uma rede que a gente não tem como fazer essa coleta nesse caminho de informação. Então, da mesma forma que você pode criar um robô para espalhar notícia, você pode criar um robô para espalhar uma notícia que está refutando aquela notícia, né? Mas aí, na verdade, tem que sempre se preocupar com essas questões éticas, né? E se é correto isso, é correto mandar uma informação para a pessoa, mesmo que ela não esteja pedindo. Mas traçar esse caminho de informação, né, é muito importante. Na verdade, nem é algo que é discutido só em inteligência artificial, né? Tem muita gente, por exemplo, que hoje em dia tenta usar métodos de blockchain para fazer esse tipo de coisa. Mas é possível, né? Só não é tão trivial assim, principalmente se você estiver pensando numa rede privada. A gente percebe isso até pela questão, né? Quando você passa todos esses dados, né, que foram levantados para provar que aquilo era uma notícia falsa, muitas das vezes as pessoas não estão interessadas em ler todo o material, em acompanhar e ver que de fato aquilo ali refuta aquela fake news. Exatamente. Então imagina, né? A pessoa que está ali lendo aquela rede social correndo o tempo todo o WhatsApp, aí ela vê uma frase. Aí você vem com 10 frases tentando contradizer aquilo. Ela vai ficar na uma frase, entendeu? Então, é um problema. Por isso que eu queria deixar bem assim esse ponto forte, né? Que na verdade é um problema muito mais assim cultural, social, e que a gente tem que se preocupar do que só um problema tecnológico. Sim. Bom, vamos aqui para a quarta pergunta, que é: existem estudos nessa área que, de alguma forma, utilizam características de fake news para tentar desmentir uma notícia falsa previamente publicada? Seria uma verdade com características de fake news? Tem alguns estudos que tentam fazer isso, mas não é de uma forma assim tão indireta, né? Eles tentam mostrar assim, olha, peguei essa notícia. Ela tem muitas palavras, por exemplo, com uma conotação de emoção. E, além disso, elas têm muitas palavras que são palavras que tentam chamar sua atenção. Então, tentam mostrar as características daquela notícia que são indicativos de que elas são falsas. Então, não é assim tão indireto, né? De você apontar, assim, com essas características, uma verdadeira para a pessoa deixar... para a pessoa ter alguma noção de que aquilo é falso. Mas é algo assim mais direto, né? De tentar mostrar mesmo. Tem esse ponto aqui que é um indicativo de falso. Tem esse ponto aqui que também é um indicativo de falso. Nesse último grupo de trabalho que eu falei, né? Que tem a ver com gamificação, aí não. Aí uma tentativa de fazer um pensamento mesmo mais ao contrário, né? Então, ele posta uma notícia falsa e aí ele tenta te instigar para você mesmo tentar ver quais são os problemas morais envolvidos com aquele compartilhamento. E aí, na verdade, é uma notícia falsa, mas que está sendo mostrada ali para você, né, mas que tem um outro sentido, uma outra intenção por trás, né? De que é de ensinar, de certa forma. Certo. E aí, por fim, a última pergunta, eu vou só reformular ela um pouquinho aqui, mas é mais ou menos nesse sentido aqui. A gente sabe que a demanda, né, por algo que, né, combata de alguma forma essas fake news, ela é grande, né? E aí a pergunta, ela parte do seguinte: existe alguma frente de trabalho da IA para cruzar dados e combater as fake news? Você diz cruzar dados no sentido de apontar evidências ou, na verdade, de gerar mais informação ainda? Eu acho que de apontar as evidências mesmo, que a pergunta está colocando. Esses métodos de checagem de fatos, eles são mais genéricos, né? Mas eles são usados também para você ter essas evidências de fake news. Então, em geral, eles vão fazer o quê, né? Então, suponha, por exemplo, que eles usem uma base de dados científicos. E aí você tem alguma alegação. Aí eles vão tentar cruzar essa alegação
com essa fonte de dados científicos para tentar mostrar dentro dessa fonte de dados científicos o que faz aquela notícia ser falsa, né, ser refutada. Então, tem trabalhos que fazem esse cruzamento de dados nesse formato, né, de você tentar descobrir um conjunto de informações que são informações que deveriam, de fato, ser acreditadas, né, e tentar fazer esse cruzamento com as informações falsas. Agora, se eles geram mais informação ainda, provavelmente, né? Porque imagina, se para cada postagem de notícia falsa você tiver um grande texto tentando dizer por que ela é falsa, é mais informação ainda para a pessoa ler, é mais informação ainda, é mais sobrecarga de informação. Sim. Bom, e aí a gente ainda tem um tempinho aqui e apareceu uma última pergunta, né, uma sexta pergunta, que é: se tiver uma lei mais rígida sobre fake news, você acredita que isso iria diminuir essa prática? Então, esse é um bem polêmico, bem controverso, né? Porque a gente, de fato, está discutindo uma legislação sobre isso. Talvez sim, eu acho que sim, na verdade sim. Diminuir, eu acho que diminuiria, porque as pessoas, elas teriam medo de, por exemplo, ter que pagar uma multa ou de, sei lá, qual fosse a penalidade. Porém, né, a gente pode acabar criando também, tipo, um policiamento de informação. Então, eu acho que é uma linha muito tênue que a gente tem entre ter a legislação com todas as boas intenções que viriam dela e a gente, ao mesmo tempo, não cercear a liberdade de expressão das pessoas. Então, eu acho que inibiria a prática, mas tem que tomar cuidado, né? Igual em métodos de IA, né? Que a gente tem lá os casos falsos, positivos, falsos, negativos, né? Para também você não criar uma política de que você não pode falar alguma coisa porque você, por exemplo, aquele órgão acha que aquilo é falso. E aí, na verdade, você poderia acabar por limitar o que uma pessoa pode falar. Então, eu acho que é algo que merece assim, muito estudo, muita consideração, muita discussão, porque tem que tomar muito cuidado, porque a linha é muito tênue entre você penalizar e você tirar a liberdade de expressão das pessoas. Tá, surgiu mais um aqui que o pessoal agora ficou empolgado. Que a bom. pessoa falou o seguinte: sei que não tem muita ligação com a palestra, mas o que você acha sobre a diminuição da privacidade dos usuários de internet com o auxílio de IA? Pois é, então, exatamente, né? Quando a gente precisa fazer algum tipo de pesquisa envolvendo redes sociais, a gente está pegando os dados das pessoas. E esses dados, né, eles são da pessoa, tá lá na internet para todo mundo ver, mas a pessoa deveria ter algum tipo de direito sobre ele, né? Então eu acho que a Lei Geral de Proteção aos Dados, ela tenta ajudar um pouco nisso. E aí também tem um pouco a ver com as redes sociais, né? O que elas permitem você pegar de informação ou não. Toda vez que a gente está fazendo um estudo dentro da universidade, né, que envolve dados de pessoas, a gente tem que passar por um comitê de ética, e esse comitê vai avaliar se o que você está fazendo é correto ou não. Mas qualquer pessoa pode, por exemplo, criar uma API e coletar dados do Twitter, e no momento em que você entrou no Twitter, meio que você permitiu que isso acontecesse, você meio que deu essa permissão, né, se você deixa lá suas mensagens públicas. Então, no fim das contas, não é que está exatamente diminuindo a privacidade, porque aquela informação já estava pública, mas, na verdade, você está usando os dados das pessoas sem nem elas saberem por quê, né? Então, parte dessas leis que a gente tem hoje em dia de proteção aos dados, elas envolvem algo que a gente chama de direito ao esquecimento, né? Então, eu criei um sistema usando os dados de uma pessoa. A qualquer momento, ela pode chegar para mim e falar assim, olha, não quero mais que você use, dá seu jeito aí para tirar os meus dados desse seu método. Então, a privacidade, de certa forma, ela ainda é respeitada nos limites que precisam ser. Então, por exemplo, como eu falei, no WhatsApp tem muita criptografia e aí a gente não tem método de IA que consiga furar isso, né? Pelo menos não até hoje. Mas os outros dados que você disponibiliza, que estão na internet, qualquer script pode coletar dependendo da rede, né? Então, o Twitter, por exemplo, é uma rede super aberta. Você pode coletar o que você quiser desde que esteja aberto, né? O Facebook, ele já não tem uma API hoje em dia muito aberta, né? Justamente por causa daqueles problemas que teve um tempo atrás com Cambridge Analytics. Então, hoje em dia, eles têm mais limitações e mais restrições para você coletar os dados. Mas também, até um certo tempo atrás, era tudo muito aberto. Então, assim, a gente está na internet, a gente meio que deu permissão para as pessoas terem acesso aos nossos dados.
Até onde que isso vai, aí eu acho que também é muito da gente pensar, né? Eu não vou compartilhar essa informação em particular aqui, porque eu não quero que o mundo inteiro saiba. E aí as redes não têm muito mecanismo para te proteger quanto a isso, só você mesmo. Isso é bastante Polêmico. complicado mesmo da gente, né, tem que se policiar muito no que a gente vai compartilhar, etc. Bom, para mim foi muito esclarecedor as suas respostas, assim, de todas as perguntas. Eu acredito que o pessoal, né, quem fez as perguntas também acharam o mesmo. E aí, para a gente encerrar aqui, eu gostaria de agradecer a sua presença em nome de toda a comissão organizadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, agradecer toda a sua disponibilidade e contribuição com o nosso evento. E dizer que a gente está sempre de portas abertas para novas palestras aí, para você trazer novas informações a respeito dessa área que tem sido, né, tem crescido cada vez mais, ano após ano. Tá bom? Imagina, para mim foi um grande prazer, eu que agradeço o convite. Acho que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, né? A semana eu vi a agenda toda, né? E acho que a semana acadêmica está muito interessante. E acho que está sendo um mega evento aí, e tenho certeza que está todo mundo curtindo bastante. Eu que agradeço, assim, foi um grande prazer. Bom, então muito obrigado mais uma vez e desejo a todos uma boa noite. E a gente vai continuar agora com as próximas atrações aí da semana. Tchau, pessoal, até a próxima.